João faz tempo, né, João, que a gente se viu, né, mano? Eu quase joguei um cravo no seu olho. Eu tô ligado, mano. Quase cheguei cego naquele dia. Nervosão, né? A mão tava Imagina. tremendo. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou Júnior Coca e esse daqui é o Bar de Ideias. Olha só, hoje não é review, hoje é um bate-papo com um dos caras mais importantes da coquetelaria nacional e mundial. Simplesmente o Márcio Silva, o apresentador do Bar Aberto, que está aqui para trocar uma ideia com a gente, junto comigo também o João Marcos e o Rodrigo Bonomo. Fala aí, galera, como vocês estão? Fala, Márcio, bem-vindo, mano. Bem-vindo mesmo, obrigado por aceitar esse convite aí. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu só falar uma coisinha, detalhe que você falou assim, somos 4 pessoas importantes no mercado, né? A gente tem que falar isso, né? Beleza. É importante falar isso. Vai ser frisado, cara, aí na edição. Não, pode frisar, pode editar, tá ligado? Mas todo mundo tem sua contribuição e eu acho que quanto mais a gente contribuir e compartilhar conhecimentos e até mesmo situações, sendo um diálogo totalmente respeituoso, todos são importantes para o mercado. Que massa, que massa. Fala aí, João, você depois de alguns vídeos voltou com nós. Fala aí, mano, como que você tá, velho? Tá bem? Tô ótimo. Tava na correria, lancei a carta de café hoje aqui no Raiz, acabei dando uma pausa nessa minha correria para conseguir conversar mais com vocês. Prometo que nos próximos vídeos estarei mais presente aí com o Bar de Ideias. Deixa eu anotar e é isso aí, aqui, muito obrigado. Obrigado, Márcio, pela visita. É sempre um prazer falar com você. E vamos aí para essa entrevista que vai ser massa. Vamos que vamos. Saudade de você, mano. Eu lembro que a última vez que a gente se viu, você quase furou meu olho com cravo, mas tá tudo certo. Mágoas passadas. Não, mágoas nenhuma, virou meme, tá ligado? A gente faz um meme, tá ligado? Com cravo caindo no olho e tá tudo certo. Quase virou o Amaral. E aí, Rodrigo, como é que você tá? Rodrigo, para vocês que não perceberam, ele tá fazendo um cosplay de Chong hoje, do filme de Chong. Ó, total. Com certeza. A barba tá igual, a faixa amarela. Só faltou o óculos. Bem-vindo, irmão. Como é que você tá? Boa tarde para todo mundo. Agradecer ao Márcio aí pela presença e por estar compartilhando esse momento, essas ideias com a gente. É bom ver você de novo, João. Já estava com saudade. Tinha tempo que a gente não trocava uma ideia. Estava meio sumido. E isso aí, vamos embora. Bora. Primeiro, deixa eu só dar parabéns para vocês, né? Parabéns pelo trabalho aí do Bar de Ideias, está sendo incrível. Eu acho que a plataforma no Instagram, antes mesmo dos reviews que vocês vêm fazendo, cara, vocês vêm compartilhando muitas informações bem valiosas para o mercado. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Super rico. Muito obrigado, velho. A gente era para ir bombardear, mano. Vai que vai. a gente vai. Vamos lá. Primeiro, né, vamos no assunto que é o momento, né? O Bar Aberto, cara. A gente sabe que você tem uma história muito além do programa, né? Você vive de bar há bastante tempo, mas como é que está sendo esse momento na sua vida de apresentar um programa na TV? Não sei se era algo que você já esperava, mas eu imagino que deve ter sido uma correria completamente diferente do que você já passou, né? Diz aí, como é que está sendo essa experiência para você? Assim, experiência incrível, né? Não é nem a repercussão em si, mas o que eu pude aprender sobre televisão. Eu acho que meu discurso sempre foi para a vida, né? Estou aberto para aprender, cara. O que vier, o que for produtivo, o que agregar a minha profissão, o que agregar a minha pessoa, cara, eu não me recuso. Eu sempre estou falando sim para a vida. Isso. Então, o programa de uma certa forma apareceu do nada para mim. Foi muito. Eu preciso falar, né, cara, que assim, eu comecei o ano com 27 viagens internacionais. Caraca. Quando virou janeiro, eu já tinha 27 viagens internacionais. E até março eu tinha feito 5 internacionais e tinha feito 2 nacionais. Até a primeira semana de março. E de uma certa forma, cara, quando eles entraram em contato comigo, eles não me conheciam no primeiro momento, em fevereiro. E aí eu declinei a proposta de fazer o vídeo ali e tal, porque eu tinha as 27 e todas as viagens, cara,
batiam em cima do momento de agenda deles. Então, não tinha nem como, de uma forma super respeitosa, agradeci, e não, mas eu vou seguir a minha vida. Aí veio o Covid, né? Aí, quando, na segunda semana de março ali, eu ainda era sócio do Guilhotina, então eu fechei o bar na segunda semana, porque eu tinha acabado de chegar de Buenos Aires, e uma semana antes eu tinha acabado de chegar de Dubai. E eu tava vendo tudo acontecer fora, né, cara? E o negócio... E tava tendo uma movimentação muito forte na Itália. Não tava morrendo tanta gente na época, mas aí tava tendo uma movimentação muito grande dos bares fechando na Itália. E aí, cara, quando eu fechei o Guilhotina na segunda semana de março, que aí entrou a quarentena, e aí eu já estava negociando a venda da parte dos meus ex-sócios, ou a parte da minha venda desde dezembro, né? A separação aconteceria de qualquer forma, ou eu comprando a parte deles, ou eles comprando a minha parte, que é um outro assunto, depois eu explico para vocês. Mas, e aí, cara, no dia 11 de abril, que foi meu aniversário, eu fiz uma live com a Anitta, que foi uma piração total, assim. 30 mil pessoas na live, bicho. Cara, e meia hora deu 56 mil, bateu. Eu tenho um print de 56 mil pessoas vendo, eu trocando ideia com a Anitta e fazendo coquetéis ali com Skull Beats, com ela, tranquilaço. E aí, passou um tempinho, os caras entraram em contato comigo de novo, falaram assim, cara, mudou a agenda, a gente viu que você fez a live com a Anitta, tal, não sei do que, a gente gostou da sua dinâmica de vídeo, e a gente gostaria que você fizesse um teste, já era um teste direto com uma apresentadora X, que eu não lembro o nome dela. E aí, marcaram o teste, eu fiz a apresentação, esse teste com essa apresentadora, e aí, cara, me falaram que o diretor me amou, né? Não só pela carinha linda que eu tenho, pelo sorriso maravilhoso. Acho que é o penteado da barba. Ou a barba com certeza por isso não foi. O olhinho fechado, tá ligado? O carisma todo, mas ele gostou também do conhecimento e tal, que eu joguei umas coisas de bar bem importantes ali. E aí eles falaram assim, pô, a gente entra em contato com você em maio. Cara, eu entrei com uma negociação muito estressante em relação à venda do Guilhotina, com os meus ex-sócios. E aí, no final, no comecinho de junho, eu falei, passou maio, eu falei, os caras desencanaram, com certeza arranjaram outra apresentadora, super de boa, a vida segue. Nunca pensei em fazer isso na minha vida, eu estava tranquilaço em relação ao que eu ia seguir, né, como bartender mesmo, aqui fora do Brasil. E aí, cara, em junho, no meio de um estresse absurdo, assim, de venda, revendo contratos do Guilhotina, aquela coisa toda, eles entraram em contato e falaram assim, cara, a gente gostaria que você fizesse um teste com a Marina Persson. Pô, puta diva da televisão brasileira, né, cara? São aí décadas de diferentes gerações de MTV, cinema, um monte de coisa. E aí eu fiz o teste com ela, cara, ela foi um amor do primeiro dia. Na hora que ela entrou assim, olhou, a gente já sorriu um pro outro. E aí ela que deu o aval, e os caras falaram, a gente quer você. Daí a gente entrou numa negociação de contrato, o que é normal. E aí tem todo um lance, né? Eu lembro que o Rodrigo falou num review anterior que, cara, você tem que saber se portar em televisão, não é... É um negócio muito louco, né? Você está entrando na casa de 200 milhões de pessoas, então como que você gostaria que a pessoa visse você? Eu lembro que você até comentou, pô, mas se eu fosse o Márcio, até procuraria alguém, né, para dar esse toque e tal. E sim, cara, na verdade, minha esposa, ela é atriz, né? Então a gente conversou muito, tenho acesso a alguns caras bem, bem legais, assim, de televisão, de teatro, e aí conversei com muita gente em relação a isso. E aí a diretora de roteiro me escreveu e falou o seguinte, falou, como que você é no bar? Como que você é como bartender? Eu falei, cara, sou brother de todo mundo, cara. Todo mundo que trabalhou comigo, continuo, a gente cria praticamente uma família fora e a gente se cuida fora do ambiente de bar também. Mas, cara, eu sou muito detalhista, sou muito focado no mínimos do mínimos dos mínimos detalhes. Então, assim, eu parto desde a parte humana. E aí o coquetel é a última coisa que eu vou analisar. Então tem todo um lance de postura, tem todo um lance de caráter, tem todo um lance de... Importante que a gente precisa ter, né? Claro. A gente fala um pouquinho mais para frente sobre isso. E ela falou assim, cara, mas você é mais bravo? Mas isso, eu falei assim, cara, eu sou o Márcio, mano. É isso, eu não sei explicar o que eu sou. Tem momento que eu vou chamar atenção, tem momento que eu vou estar rindo, tem momento que eu vou estar zoando o cara, vai ter momento... Mas eu sou brother de todo mundo, mas, cara, eu sou muito... como fala? Eu prezo muito pela dedicação, eu prezo muito pela pontualidade, eu prezo muito pela sua força de vontade, eu prezo muito, principalmente, cara, eu sou muito exigente em tudo quando a gente fala profissional.
Porque as pessoas brincam com a palavra profissional e elas não sabem muito realmente o que é ser profissional. E então, assim, eu sou muito exigente. Então, cara, tanto é que todas as roupas que eu usei são minhas. Eu não tive, assim, são roupas que realmente eu uso no dia a dia, porque eu falei, cara, eu quero usar o que eu quiser, da forma que eu quiser. O boné que eu uso é o boné do Alquímico, de um puta amigo do brother lá de Cartagena, que entraram no 47 no Mundo Agora, ganhando como o melhor bar sustentável. Eu faço um trabalho, um coworking com eles há anos já, e, porra, é super feliz de ver eles entrando. Então, assim, cara, eu fiquei na liberdade de ser eu mesmo. E lógico, né, cara, é toda uma transformação, porque assim, eu já fiz cinema na Itália, já participei de clipes de músicos, mas fazer televisão é outro, cara, é outro bicho, Outra né, cara, é outra dinâmica, né, coisa, cara? outra dinâmica. E então, assim, se dá para perceber nos detalhes, eu também sou amador ali, como apresentador. É simples, eu não posso falar, cara, sou apresentador de televisão. Não, de forma alguma, eu sou um amador e existe uma evolução do bartender master, que está ali como analisando a parte mais técnica, a parte mais humana da história dos caras para entrar nessa ideia de bar, até o Márcio apresentador, que dá para ver nos últimos episódios com mais força, com mais liberdade, com mais... Você vai pegando o ritmo conteúdo, do programa, né? E tem um lance bem legal, assim, porque eu lembro que a gente ficou quarentenado no hotel e na primeira semana eu não tive contato com nenhum deles, nenhum participante, eles não podiam conversar comigo, para vocês terem uma ideia. Eles não podiam conversar entre eles na primeira semana e todos eles receberam manuais das marcas da Pernod, que é a patrocinadora do programa. Então eles tiveram uma semana para estudar o material, eles tiveram treinamento com os embaixadores, com as embaixadoras da Pernod sobre produtos, mas ninguém falou de coquetéis com eles. Entendi. Nessa primeira semana, até o primeiro dia de gravação. E durante a gravação eu só conversava com os caras depois de um ser eliminado, porque era a liberdade de falar, olha, pô, aí você entra uma parte mais humana, né, cara? Mas todos eles ali, eles tiveram o mesmo tempo de estudo, o mesmo tempo para se dedicarem, o mesmo tempo para... Eles estavam fechados no hotel, então assim, cara, você estava num programa, se o prêmio é aquilo, se eu vou para a televisão aberta, cara, eu fiquei 24 horas dentro do meu quarto estudando e comendo a porra da apostila. Claro. É simples, Mínimo, entendeu? né? Porque é o mínimo. E todos eles tiveram essa oportunidade. E aí, cada um não dá para julgar também, cada um aproveitou seu tempo da forma que achou melhor. Ponto. E aí começa o programa, tem o primeiro dia de gravação, tem o segundo dia de gravação, e no terceiro dia de gravação, do terceiro para o quarto dia de gravação, a gente tem uma folga, tem um intervalo, porque a gente estava gravando um episódio para um episódio e meio por dia, cara. Uma puta correria louca, mínimo de pessoas de produção, 12 horas ali na paulada. E aí, porra, a Marina Persson, cara, um amor de pessoa, me ensinou pra cacete. O que eu aprendi com aquela mulher sobre posicionamento, sobre fala, sobre tempo de câmera, sobre... Cara, incrível. O que eu pude aprender com todo mundo da produção, cara, terminava as gravações, vinha outro, falava assim, cara, legal, mas você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. Pô, e assim, todos, cara, desde o diretor executivo ao executivo do programa, todos eles, cara, todos um amores, a tiazinha da limpeza que tava ali, mano, servindo cafezinho e trocando ideia, o bombeiro que tava cuidando de EPI da galera em relação ao Covid, porque a gente passava por testes, eu fiz 5 testes de Covid, pra vocês terem uma ideia, durante as gravações inteiras. Um sorológico e 4 de dedinho, mas todo mundo passava por triagem diária. Inclusive, um dos convidados do programa, ele teve que ser dispensado porque deu positivo no teste do dedinho. Então, ele nem chegou na área de gravação. Você tinha triagem para chegar na área de gravação. Caraca. Assim. Mega esquema, né? Mesmo esquema, mesmo total. Assim, o pessoal da Pernod, por exemplo, que é o patrocinador, eles tinham uma cabine deles separados de tudo também, onde eles tinham acesso à gravação, tinham acesso a tudo que estava acontecendo, né, de som geral, mas eles também não chegavam próximos, assim. E cara, foi do terceiro para o quarto dia, acontece um negócio muito louco, porque tem essa folga no meio. E aí eu sou muito amigo do diretor do hotel, que é o Bressani, né, o Eduardo Bressani, ele é o diretor-geral do Hyatt aqui em São Paulo. E a última vez que a gente tinha conversado foi em 2012, no Copacabana Palace. Depois ele foi para a China, sumiu. Ele, dentro dessa rede desses grandes hotéis, é o cara que pega hotel e sobe hotel. Então ele veio para São Paulo, no Hyatt, para dar uma subida no Hyatt. E a gente se encontrou num boteco e toda noite a gente parava ali no bar do hotel e a gente tomava um coquetel e ficava conversando. E eu virei para ele e falei assim, porra, amanhã a gente tem folga. Será que dá para vir aí no bar aí à noite e fazer uns coquetéis aí, Bressani? Tal, não sei do quê. E aí ele falou assim, porra, lógico, Marcinho, faz... Ele me chama de Marcinho, né?
pô, vem aí, faz aí, fica de boa, dá um toque, inclusive, para meus meninos, porque o chefe de bar do Height foi um dos primeiros bartenders que trabalharam comigo no Guilhotina, que é o Gugu. Então é família, total, assim. Tá em casa, né? Tá em casa, total. E aí, cara, eu já cheguei no dia de gravação falando pra galera, ó, seguinte, mano, vocês estão me colocando em sinuca de bico aqui, hoje eu gostaria que vocês viessem no bar à noite que vocês vão me ver no meu habitat natural. Legal, hein? Aí, cara, terminou as gravações do dia, desceu tipo umas 30 pessoas pro bar, todas ali da triagem pro bar. E aí eu comecei às 8 da noite fazendo coquetéis clássicos, tal, não sei do que, falou, ó, aquilo que era para ser feito, era para ser servido assim, o gosto é esse, é nesse sentido, o pensamento é esse. Todos eles foram muito bem, porque, cara, amador mexer com clássico é muito difícil. Cara, eu venho de uma linhagem britânica, eu aprendi a trabalhar com Dick Bradshaw, pra vocês terem uma ideia. Então eu tenho um DNA clássico muito pesado, tá ligado? E aí depois eu trabalhei com outros caras que, mano, que trabalharam no Lab de Londres, onde é o Swift hoje, outros caras bem ferradões, assim. E os caras sempre foram muito rígidos em clássicos comigo. Então eu comecei a levar uns clássicos para eles de uma forma que eu acho muito mais legal beber no Brasil do que beber na Inglaterra, tá? Sim. E aí todo mundo começou a pirar, porque o único cara de bar realmente que estava ali nas gravações era eu, ou os convidados no dia. E a gente começou às 8 da noite, a gente terminou às 3 da manhã fazendo festa no lobby do hotel. Tava todo mundo protegido, quarentenado. E no outro dia, daí a gente teve folga, no outro dia, quando a gente foi gravar, a diretora de roteiro falou assim, ó, seguinte, mano, esquece o roteiro, eu gostaria de ver o Márcio que eu vi no bar. E aí muda tudo. Irado, então, assim, irado. se vocês verem uma transição do 3º para o 4º episódio, eu já dou uma mudada de postura, dou uma mudada, eu falo um pouquinho mais. Lógico, tem corte pra caramba, né, cara? Tem um monte de coisa. É um programa de 45 minutos, que no começo era para ser um programa de 30 minutos. E aí, com o sucesso que fez na primeira semana, a Band abriu mais espaço e abriu mais 15 minutos, né? Mudou o dia, inclusive, sim. E abriu mais 15 minutos. E aí tem um negócio, aí respondendo, eu falei tudo isso para responder a pergunta, como que está sendo a repercussão? Cara, eu tô super feliz, porque em primeiro ponto eu saio o melhor humano de lá, porque o casting, né, eu vou chamar de casting, não vou chamar de bartenders, porque eles são amadores, cara, é um casting diverso, são 5 mulheres, 5 homens, 4 negros, 2 trans, um homem e uma mulher trans, 2 homossexuais, uma mulher homossexual, com histórias incríveis por trás, histórias realmente, cara... Pô, vocês conversaram com o Matias, pô, é uma puta história de superação, de cara vai ali, puta, estuda isso e tudo aquilo, faz o próprio destilado, pesquisa, tá fazendo o próprio bitter. Cara, tem, então assim, igual o Matias, existem outras histórias muito diferentes que eu falei, caralho, realmente sou o melhor humano. Saía de lá, ligava pra minha esposa e falava assim, meu, parabéns. Ela falou assim, por quê? Porque não tinha noção de como é duro realmente o trabalho das pessoas que são artistas nesse meio de televisão, nesse meio. Então, assim, primeiro eu saí melhor humano, acho que a melhor repercussão foi esse meu reconhecimento de melhor humano, e segundo, cara, porra, eu tô feliz pra caralho, porque indiferente de ser reconhecido ou não, que, puta, minha vida até agora não mudou nada, eu continuo ganhando o mesmo real. Por enquanto, vamos ver. Mas cara, porra, você dá a oportunidade para as pessoas de casa olharem o que a gente faz sem mistério, sabe, de uma forma super de boa, simples, e falar, meu, mistura isso com isso e você vai se divertir tanto quanto tomar uma cerveja, nada contra a cerveja, tanto quanto tomar um vinho, nada contra o vinho, e você passar por uma experiência que seja uma ocasião de consumo, se divertindo, porque eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de bartender. Porque, primeiro, se a gente entrar no princípio de que bartender é um profissional de hospitalidade, e hospitalidade é algo que acontece num relacionamento de 2 ou mais pessoas, onde um é sempre anfitrião e outros são convidados, cara, todos nós somos hospitaleiros, porque todos nós gostamos de fazer um jantar, fazer uma festa em casa, fazer um churrasco, chamar a galera, e você fica naquele cuidado de, olha, o Rodrigo gosta de beber isso, o Coca gosta de comer isso, então você já faz uma doação de pensamento para você querer agradar quem você vai receber. Cara, que isso é legal de todo mundo no Brasil. Nós somos pessoas hospitaleiras por natureza. O brasileiro, quando vem um gringo, ele se mata, não precisa falar, ele não precisa falar português, a gente se mata para falar o idioma do cara. Tá ligado? Então, assim, naturalmente, cara, você mostrar uma facilidade onde as pessoas acham que existe dificuldade, você melhora o posicionamento de como as pessoas podem olhar para a gente no bar, ou como essas pessoas podem olhar para a gente com mais respeito também no bar, o que é muito difícil em vários lugares do Brasil.
Então, dando essa oportunidade para as pessoas simplesmente olharem para todos nós que somos profissionais e falar assim, cara, o cara que está aí tem uma história, o cara que está aí também, cara, estudou pra cacete, o cara que está aí não está simplesmente misturando para ficar gostosinho, ele está aí porque ele se preparou para extrair. Então, para mim, cara, é a melhor oportunidade profissional que eu tenho hoje dentro do programa é essa. Massa. Isso aí. Cadê quem é o Caralho, próximo né, a mano? perguntar? Foi aula. Rodrigo, João, quem? Eu tenho uma pergunta. Quer ir, Bonamo? Pode ir? Vai lá. Ó, eu tenho uma pergunta que acaba nem sendo tão pertinente sobre tudo que aconteceu no programa. É mais para saber a forma de como você absorveu aquela polêmica da caipirinha, porque no nosso primeiro review nós estávamos especulando o que poderia ter acontecido para ter sido feita com vodka ou com cachaça, e como você enxergou um grupo de bartenders até renomados, outros não, atacando o programa e a você ao mesmo tempo, referente a esse coquetel. Tá, eu vou responder assim. Primeiro, quem atacou não é renomado para mim. Já começa assim, entendeu? Acho que renomado você tem que ter um trabalho de consistência e um trabalho de sucesso. E nenhuma dessas pessoas que falaram tem um trabalho de consistência e um trabalho de sucesso. E eu acho que quando você trabalha muito mais para você criar polêmica, você mais divide do que junta. Então, eu acho que, assim, cara, que essas pessoas sejam felizes, que elas sejam realmente prósperas e que elas possam fazer alguma modificação na cabeça delas para que elas possam enxergar a união e não enxergar a segregação, né? Eu acho que... E assim, e deixo aberto para qualquer um deles quiserem me ligar, porque eu sou uma pessoa super acessível, cara, bater um papo que seja respeituoso, a gente vai, toma uma breja, a gente ri, porque... vou fazer uma comparação. É fácil falar de alguém e você pegar a mágoa de alguém da pessoa que eu estou falando. É como você morar num país. Eu moro na Espanha. Daí, de repente, uma experiência ruim, que eu morei muito tempo na Espanha, eu volto para o Brasil e alguém fala assim, caralho, você morou na Espanha, é animal. Daí eu falo assim, nossa, mas é muito ruim, porque a minha experiência foi horrível. Só que daí você vai e sua experiência é boa. Cara, acho que cada pessoa tem uma experiência diferente com qualquer pessoa. Então, sim, cara, assim, por eu ser exigente, as pessoas acham que eu sou chato. Não, brother, ninguém me conhece como pessoa. Ninguém sabe onde dói meu calo, ninguém sabe da minha história, sabe? São pouquíssimas pessoas do mercado que me conhecem há mais de 10 anos que sabem realmente, cara, da onde eu venho para saber onde eu tô e me reconhecem o que eu faço nos dias de hoje. E eu não preciso falar do que eu já fiz, porque, cara, eu reconheço o poder que eu tenho sobre a profissão e sobre a pessoa que eu sou. Ponto. Então, assim, para essas pessoas, se quiserem me conhecer pessoalmente, cara, puta, eu sou do boteco, eu gosto de tomar cerveja, eu gosto de, pegar o churrasquinho ali, vamos bater um papo, vamos trocar ideia, tá ligado? É super de boa. Eu acho que enquanto a gente criar diálogos que sejam respeituosos, mano, que a gente possa divergir, porque ninguém precisa concordar com ninguém, e não concordância é bom para o crescimento dos dois lados. Sabe, o que eu sinto falta é que as pessoas, elas não sabem receber feedbacks, porque as pessoas recebem feedbacks achando que já é uma crítica negativa. E às vezes o feedback ele é muito positivo para o crescimento. Né? Claro. Então, assim, para essas pessoas eu já digo, cara, façam um trabalho de consistência, façam um trabalho de sucesso, sejam felizes, cresçam como pessoas, sejam prósperas, porque, cara, eu vou te falar, mano, eu sou um homem feliz, eu sou um homem próspero e eu não tenho tempo de encher o saco dos outros porque eu só trabalho, mano. Então, acho que essas pessoas merecem viver prosperidade em vida. Segundo ponto importante, sobre caipirinha e caipirosca. Eu acho que, assim, eu não vivo regido por uma associação. Eu não tenho nada contra a BB, não tenho nada contra a IBA, mas nunca me deram um centavo nos meus 24 anos de bar. Ponto. Nunca regeram o que eu tenho que fazer de certo ou errado. Eu cresci com uma lenda de Londres. Para quem quiser pesquisar, pode buscar Dick Bradshaw. Anos 80 o cara mudou Londres, anos 90 o cara, cresceu e treinou, Tony Conigliaro, Spike Marchand, uma cacetada de cara que saiu e foi pro Lab, que era London Academy of Bartending, que hoje é o Swift hoje, que é um dos 50 melhores bares do mundo, que ali saíram os melhores bartenders do mundo. Todo mundo conhece Tony Conigliaro, ainda depois de Detroit, porque ele sai do Lab e vai para Detroit. E antes de tudo isso, tinha o Atlantic Bar and Grill, que o Dick Bradshaw tinha um bar dentro.
E na mesma época tinha o TGI Fridays, que era uma universidade mundial, né? A gente está falando aí de 90 para 2000. E então, assim, cara, eu tive a oportunidade de ser treinador internacional de TGI Fridays, largar tudo como treinador internacional para lavar copo novamente com a Dick Bradson, porque o cara estava mudando uma cultura inteira. E com esses caras eu pude, assim, eu era porra louca total, perdido na vida, só que eu era comprometido porque eu precisava ganhar dinheiro, porque eu precisava ajudar minha família no Brasil. Nossa. Então, assim, enquanto as pessoas reclamavam que estavam trabalhando muito, eu estava rindo porque eu estava ganhando dinheiro e isso me dava uma melhor condição de ajudar minha família no Brasil. Então, eu fui conhecido como o bartender, o menino que sorria para o vento. Passava o vento, estava sorrindo. Enquanto os caras estavam reclamando, eu estava comprando horas de trabalho, porque lá você ganha por hora. E aí, cara, eu aprendi uma coisa muito louca. A primeira coisa você tem que definir o que realmente é a definição da palavra clássico. Ponto. Isso aí. Eu acho que você tem que definir. Eu acho que o clássico não é clássico porque está dentro de uma lista de uma associação. A associação, ela escolhe alguns coquetéis que podem ser reproduzidos no mundo inteiro, onde bartenders filiam a ela e fazem esses clássicos da forma que a associação quer. Ponto. Eu não tenho nada contra realmente associações, mas eu não sou vinculado a nenhuma. Então, assim, se a gente entrar em história de definição de clássico, dentro de coquetéis, são coquetéis que surgiram, que tiveram uma grande história e continuam sendo consumidos nos dias de hoje, passando por diferentes momentos culturais, socioeconômicos de uma civilização. Ponto. E aí, assim, caipirinha é um clássico brasileiro? Cara, é o mais reverenciado. Quem quiser falar de caipirinha também, eu estou super aberto. Quem quiser falar de cachaça, cara, eu nasci mexendo com cachaça, sou engenheiro químico, e tem uma pós-graduação em desenvolvimento de novos aromas. Tudo fora do Brasil. Então, assim, e fui embaixador mundial da Iaguara. Para quem não conhece, eu ajudei na composição do líquido em 2013, 2012 para 2013, e fiz o lançamento na Europa, fiz o lançamento nos Estados Unidos, fiz o lançamento na Ásia. Então, assim, cara, eu amo cachaça. Tá no meu sangue, eu sou brasileiro. Acho que como Coca, gosta... Esqueci o nome da bebida nacional lá da Bolívia. Como é o nome? Cara, lá a gente tem o Singani, a gente Singani, tem isso, Titia. Singani. E aí é o seguinte, e aí, mano, assim, eu amo cachaça, de boa, mas a gente tem que olhar também que é o seguinte, primeiro, é o primeiro programa que consegue televisão aberta, espaço de televisão aberta. Segundo, a gente tem que pensar que é negócio, e bartender pensa na poesia, ele não pensa no bar como negócio. Se você quer prosperar, quer ser um bartender de verdade, você tem que deixar a poesia de lado e trabalhar como se fosse o próprio dono do bar. Tentar olhar aquilo como negócio. Então, assim, como negócio, cara, existe mudam, patrocinador, né? Existe dinheiro por trás. E nenhuma marca de cachaça desembolsou um centavo para entrar no programa. Esse é o primeiro ponto. Nada contra. E eu sempre falo, já que não tem oportunidade nesse programa, não quer dizer que você não seja o cometa, mas não te limita na oportunidade de segurar no rabo do cometa e participar do próximo. É claro. Simples, sabe? E aí, falando de caipirinha e caipirosca. Caipirinha é um clássico, tanto quanto eu acho que a caipirosca é um clássico, porque a caipirosca começa em umas histórias dos anos 60 para os anos 70 no Brasil e continua sendo consumida, porque as pessoas deixaram de consumir cachaça nos anos 60 muito pela falta de produção artesanal que o Brasil deixou de fazer por causa do projeto de álcool, que foi o pró-álcool nos anos 60 no Brasil. E aí os mineiros se fecharam para fazer o artesanal, o cara lá do Sul se fechou para fazer o artesanal, os caras da Bahia, de Alagoas, se fecharam para fazer o artesanal, mas nunca foram divulgados. E aí eu tenho que falar uma coisa muito louca. A gente vive uma cultura no Brasil de vitimismo total. Então as pessoas, elas falam assim, cara, só acontece comigo. Cara, se acontece com você é porque você permite. Ponto. Você tem que ganhar a visão de que você tem o poder sobre a sua vida e ninguém rege a sua vida se não for você mesmo. Isso claro. Acontece com marcas de bebida também. E aí assim, cara, mas eu poderia dar produto de graça. Brother, eu não quero de graça negócio. E quando é negócio, não existe nada grátis. É simples. Isso aí. Funciona assim, cara, é negócio. E aí, cara, eu acho que a caipirosca é um clássico por essa definição de que ela nasceu em algum momento que o brasileiro não tomava cachaça porque o próprio brasileiro ridicularizava o produto nacional, até porque pela ostentação que a nossa sociedade vive também de novos emergentes, você quer beber algo que está fora do Brasil e não aquilo que é do Brasil. É engraçado que nós somos o único país sul-americano que vive nesse sentimento de o que é de fora é melhor. E aí, cara... E é bebido. Cara, muita gente vai num bar, eu não estou falando bares renomados, mas muita gente vai em bares, a gente chama aqui de pé sujo, né, que são os botecos de... O cara fala assim, me vê uma caipirinha com vodka, e o cara vai lá e faz, o cara nem reclama.
sabe? Ah, vem uma caipirinha com saquê, me vê uma caipirinha com rum, me vê uma caipirinha com tequila. Porque o cara já sabe que é simplesmente o limão macerado com açúcar e o destilado em cima. Não sou eu que vou chegar num cara desse e falar assim, meu, é errado. Não, brother, olha, eu gostaria que você soubesse caipirinha, nossa, tradicional, isso, aquilo, é com cachaça. Você vai ver, é uma variação, mas é tão bom quanto. Você vai beber, você vai pagar porque é meu negócio. Tá ligado? É simples, eu acho. Só pra complementar. E aí, cara, é assim... Porra, eu acho que foi desnecessário. Eu acho que foi necessário levantar a bola para as marcas de cachaça olharem como um negócio, uma oportunidade, porque talvez eu nem seja o apresentador de uma segunda temporada se existir, mas para eles entrarem realmente e pararem com o vitimismo de eu dou de graça. Brother, é negócio. Então, Claro. não é grátis. Já começa por aí. Segundo, segura no rabo do cometa. Pô, falaram de caipirosca? Por que então não fazer uma campanha pró da caipirinha? Eu acho que para você crescer, cara, e você participar, você não precisa pisar nos outros, entendeu? Falar mal de uma coisa para você levantar a bola de outra. Eu acho que você consegue levantar a sua bola agregando junto com a bola dos outros. Aquilo que eu falei. Se no momento você não é o cometa, porque todos nós somos cometas em algum momento na vida, pega no rabo do cometa e vai junto, tá ligado? É simples. É então, isso. eu respeito a opinião. Eu acho que todo tipo de crítica, ela é ótima, quanto construtiva, mas eu acho, porra, assim, pessoas no qual realmente tenho contato, falar, puta, acabou com a caipirinha. Eu falo assim, mano, que pensamento de vítima, então é melhor bloquear essa pessoa. Puf, bloqueei. Ah, puta, já não é mais legal seguir essa pessoa. Porque você já começa a perceber que não tem uma vibe de união. Então, cara, no meu mundo não tenho, eu volto a falar, cara, no tempo que eu tenho, eu prefiro compartilhar com pessoas como vocês e outras pessoas do Brasil do que perder tempo respondendo esse tipo de crítica, entendeu? Diretamente. Então, assim, cara, pode atacar, cara, de boa, assim, mas, assim, mas tentem também tentar fazer o que eu faço. Principalmente... Essa é a parte difícil, né? Então, é fácil, né, cara? É fácil, é como eu falei, a experiência com pessoas, não adianta eu falar assim, pô, o Rodrigo é uma má pessoa, o João, e aí, de repente, o João conhece o Rodrigo, eu acho o Rodrigo gente boa, porque a experiência ali não foi tão legal. Cara, isso não existe, tá ligado? Isso não é respeituoso. E, assim, o tempo que você passa olhando o tempo que você perde olhando para fora é o tempo que você poderia ganhar olhando para dentro e se melhorando, porque todos nós somos cheios de falhas. E esclareceu também a dúvida que nós estávamos, né, de como você absorveu isso, o que a galera queria alcançar com isso. E, cara, o problema, para mim, não teve um problema na caipirosca. Foi um meio que você ainda encontrou de colocar um coquetel brasileiro num programa aberto, falando da nossa profissão. Cara, e assim, para mim foi o ponto. Eu tenho que deixar claro que em nenhum momento as pessoas começam... Na verdade, aquele negócio, né, cara? Em Malta, o cachorro que mora do lado do pub que serve cerveja, para outro cara é o cachorro maltês que bebe cerveja no fora do pub, e aí vai mudando o sentido da frase em si até chegar em várias pessoas. O que eu percebi nessa polêmica também é que as pessoas dizem, mas não é um clássico da IBA. Volto a falar, nada contra a International Bartenders Association, não me agrega nada, mas eu também não tenho nada contra. E nunca vou me filiar, porque nunca me agregou nada nos meus 24 anos de bar. Então, assim, nada contra realmente a instituição mundial que gere, ou a instituição nacional que gere a profissão para alguns bartenders. Ela não gere a minha profissão, que é ser bartender também. E aí, assim... Gere tão bem que nem conseguiu regular a profissão ainda, né? Cara, mas a gente entra no outro fator que inclusive, uma pessoa que luta para a regulamentação da profissão aqui no Brasil, colocou também, entrou na crítica, né? E aí eu falo o seguinte, cara, trabalha para a regulamentação, para de olhar para os outros, porque, assim, primeiro, não me faça pedir para assinar um abaixo-assinado sabendo que a coisa mais importante que eu tenho é meu nome. E eu assinar qualquer coisa sem um embasamento jurídico, eu não faço nunca mais na minha vida. Eu já fiz algumas vezes por ingenuidade, fiz algumas vezes por ansiedade, fiz algumas vezes... Cara, hoje não, cara. Hoje eu sou um empresário e eu assim, prezo muito pelo meu nome. Então, assim, assinar baixo-assinado sem fundamento ou sem base política, sem base jurídica, eu não vou assinar. Não quer dizer que eu não seja a favor da regulamentação, sim, sou a favor, mas aí a gente também tem que entrar num ponto que é importante falar,
que uma das primeiras pessoas que tentaram regulamentar foi um cara chamado Alexandre Varesiano, não sei se vocês conhecem ele ou não, mas o Alexandre foi um dos primeiros bartenders importantíssimos no Brasil nos anos 90, ele foi treinador latino-americano do TGI Fridays e vive no interior de São Paulo. Cara, é uma excelente pessoa, é um cara legal, inclusive, para vocês conversarem, e é um cara meio que as pessoas esqueceram do mercado. Não, é um cara que é um mito na nossa profissão no Brasil. É um cara que levou muito do Brasil para fora. Se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros, com certeza. É um cara admirável como pessoa também. E ele tentou a regulamentação, sim, durante algum tempo, e ele viu as dificuldades políticas em relação a isso, ele largou mão, sabe? Porque você precisa ter um apoio político, você precisa ter um conhecimento jurídico. E aí a minha pergunta para as pessoas que brigam tanto ou fazem essas polêmicas ou se colocando como vitimismo é o seguinte: mostra essa base política, mostra essa base jurídica para eu poder assinar, porque eu não sou contra. Segundo ponto importante, a gente vive numa informalidade profissional muito grande no Brasil inteiro. Quando eu falo bartender, eu não falo os caras que trabalham nos bares conhecidos, eu falo todo mundo que trabalha atrás de um balcão de bar. E assim, cara, se a gente regulariza, a gente paga imposto. E o imposto é caro. Aí a minha pergunta é retrógrada, é assim: cara, beleza, quem de vocês quer então pagar tanto imposto em cima da regulamentação da profissão? Sabendo que hoje pouquíssimos bartenders identificam aquilo que é de direito por eles em relação à base salarial que é feita hoje em cima dentro de sindicatos. E quem conhece a base política de sindicato? Eu não conheço no Brasil, entendeu? Então, assim, tem tanta coisa política, jurídica por trás que é importante a gente entender para a gente realmente bater o pé e falar: cara, vamos fazer essa porra acontecer de verdade. Sem precisar meter o pau nos outros achando que tirou a oportunidade. Não tirou a oportunidade. Você quer desviar do assunto porque você não está olhando para o seu assunto. É isso. Entendeu? Então, tem assuntos importantes, cara, na nossa profissão que vale a pena um diálogo realmente, volto a falar, respeituoso, vale a pena um diálogo onde existem pessoas muito sérias trabalhando. Mas eu acho, cara, que para isso acontecer, regulamentar, bartender prosperar, o caralho a quatro, primeiro o cara tem que acabar com o vitimismo, achar que tudo acontece na vida dele porque ele é um cagado em vida. Não, cara, todos nós somos cagados já. A diferença é o que você faz com a merda que tá na sua frente. Tem gente que faz compostagem, tem gente que, fica fedendo. Então, é isso. Né? Tem uns que se lambuzam. Né? Gostei da metáfora. Gostei da metáfora. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Perdigão. Ele Grande mandou aí Perdigão. pra gente, mandou uma pergunta para a gente, é a seguinte: se vai ter outro bar aberto, se você sabe se é possível que role um bar aberto com profissionais. E se tiver com profissionais, se tem limite de idade, porque ele quer participar. Tá, vamos lá. São duas perguntas. Sacanagem, a parte do limite de idade foi por minha conta. Primeira limite de idade, eu lembro por causa da Monan. Fala aí, João. Limite de idade. Que foi um campeonato ótimo, cara. Abriu assim, indiferente da Monan, assim, eu acho que o que a Monan faz é muito maior do que muitas indústrias de bebidas alcoólicas. Cara, eles têm um senso de união em relação à profissão que é animal, assim. E tendo o Pisante também como embaixador ali, mano, o moleque é bem focado, né? O Pisante Cara, ele é outro cara bem acessível, né? A gente troca ideia bastante com ele aqui. Cara, o Pisante tá no nosso grupo, inclusive, né? O Pisante foi um dos primeiros bartenders que eu conheci, cara, quando eu cheguei no Brasil. Ele tinha ganhado o World Class em 2010 e aí eu ajudei no treinamento dele para ele ir para Grécia, tá ligado? Porque eu tinha acabado de chegar do Brasil por causa do Subhasta. Vamos lá. Cara, especula-se uma segunda temporada. Eu acredito que se não tiver uma segunda temporada fica meio no vazio assim, então especula-se uma segunda temporada. O feedback é muito mais positivo, acho que tem 99% de positivo e 1% de negativo, muito mais pelo fato dos profissionais que se acham reconhecidos, ou até mesmo eles são tão profissionais que para mim são mais amadores do que os caras que participam, em relação à postura, sabe? Sim, sim. E assim, eu acho, especula-se, mas acho que ninguém vem conversando comigo, já existe uma pequena negociação, mas acho que ainda não querem criar uma expectativa, entendeu? Porque existem outras negociações por trás que eu desconheço. Então, entendi. Existem umas negociações com rede de televisão, com marcas, com outras coisas que daí já foge do nosso controle, né? Profissional, cara, eu acredito que nem deveria ter profissional. Estou sendo bem sincero. Porque eu acho que
o visual do amador é mostrar o quanto, volto a falar, eu acho que a visão que eu tenho é diferente de muitos bartenders. Eu não quero uma competição entre bartenders, eu quero uma união entre bartenders. Tem muitas marcas de bebida que já fazem suas competições, então tá ótimo. Acho que tá na televisão, assim, é uma oportunidade, mas as pessoas irem no seu local de trabalho e olharem para você com mais carinho é tão recompensador tanto quanto estar numa televisão. Então, assim, eu não penso que deveria ter como profissional, não porque eu não acho legal, não, de forma alguma. Eu acho que sim, eu acho que seria legal, mas eu não concordo nesse momento em ter, porque muita gente desconhece o que a gente faz. A gente não pode só elitizar o que a gente faz e trabalhar em cima da elite, cara. O negócio tem que democratizar de uma tal forma, e indiferente de marca, o cara pegar e falar assim, cara, eu tô aqui na perifa e vou fazer isso, e o cara ostenta a marca lá na frente, ele vai crescendo com a vontade dele até chegar na marca. Então, assim, eu acho que isso também agradece também os outros produtos, né, sem falar de patrocinadores em geral. É uma oportunidade única para todos, mas eu acho que a oportunidade maior eu vou falar que é a regulamentação, mas o reconhecimento das pessoas de casa olharem para todos nós com mais carinho, com mais respeito. Eu trabalho com bar há 24 anos e, cara, muita gente da minha família fala assim, o Marcos só faz bebida. Não, cara, eu faço humanização no meu trabalho, é outra coisa. Cara, seguindo nessa linha aí, eu sempre, quando eu morava em São Paulo, né, sempre que minha mulher ia para São Paulo, tipo, eu falava, pô, vai rolar um campeonato, vai rolar não sei o que, não sei o quanto. Aí a amiga da minha mulher, ela falava, pô, mas como assim vai rolar campeonato? Por que não é divulgado? Por que não, ninguém sabe e tal? Eu concordo que, tipo, todas as marcas, as grandes marcas têm os seus campeonatos de grande porte, né? Eu consegui ver o Bacardi Legacy de perto, por exemplo, eu achei sensacional o negócio. E só que eu acho que as empresas falham de não divulgar para o público, né? O que você acha sobre isso? Você acha que as marcas poderiam divulgar mais? Então, a minha pergunta é, será que o público se interessa se ele não tem conhecimento sobre? Entendeu? Cara, a única competição que vale a pena no Brasil que todo mundo assiste é futebol. E assim, muita gente vem perdendo tesão por causa do 7-1 ainda, até hoje. Entendeu? Então, assim, se a gente olhar, para outros tipos de competições, são desconhecidas. E assim, nós temos o nosso nicho, e eu acho assim, cara, será que se a gente fosse mais unido, a divulgação não seria melhor? Provavelmente, né? Provavelmente. Eu não sei, eu não posso apontar a culpa pro consumidor, para as indústrias. É que eu te falei, o tempo que eu passo olhando para fora, eu poderia ganhar olhando para dentro. Então, assim, cara, será que realmente o campeonato faz bom bartender? Não. O campeonato, ele te coloca em prova para ver se você se supera naquele dia. Mas os campeonatos brasileiros vêm gerando consultores, cara, que de verdade não tem trabalho consistente no mercado. Um campeonato gera professores que não têm didática. Eu acho que cada um tem que estar no seu... Bartender é bartender, brother. Eu acho que você precisa estudar didática para você passar o conhecimento para frente. Você precisa estudar administração, você precisa estudar marketing, você precisa estudar outras coisas para você dar uma consultoria empresarial. Principalmente ter o olhar como negócio dentro do seu próprio bar e entender uma coisa chamada intraempreendedorismo, que é mesmo você sendo um funcionário, você consegue gerar novos negócios dentro do negócio que você trabalha. Então, assim, eu acho que campeonato, ele te coloca numa posição de que você se testa. É você contra você mesmo, não é você contra as pessoas. Porque nem sempre quem ganha, às vezes, é o melhor no dia. Porque existe nervosismo, existe um monte de coisa acontecendo. E nem sempre as pessoas que têm uma prosperidade profissional é aquele que ganhou o campeonato. Porque, às vezes, a indústria ela é cheia de oportunidades. Então, assim, cara, falar de campeonatos... Eu não sei se vocês sabem ou não, mas eu era um dos organizadores mundiais do World Class. Eu não mexia no Brasil, mas eu fazia toda a logística da final mundial, das finais mundiais, até 2005. Então, assim, tá vendo? A gente, na nossa profissão, tinha um brasileiro que fazia um dos maiores campeonatos do mundo e ninguém sabia. E assim, cara, sabe o que eu trouxe para dentro? Porra, fiz amizades incríveis ao redor do mundo. Eu cresci com essas pessoas, aprendi logística pra caramba, aprendi comprometimento, porque se trabalhar na gringa é diferente de trabalhar no Brasil, né? É fácil o bartender reclamar,
Mas é fácil também ele chegar no horário, mas ele nunca chega. Então, assim, são coisinhas simples, básicas que a gente tem que... Então, são coisinhas simples e básicas, tá ligado? Que a gente precisa melhorar ainda para ter uma união. Então, eu volto com uma pergunta na sua resposta. Será que se a gente fosse mais unido e se a gente compartilhasse mais e a gente não pensasse no nosso egocentrismo, a gente não divulgaria com mais vontade, com mais tesão, para atingir mais pessoas do nosso convívio? Com certeza. Vem nessa questão aqui, né, vem aquilo que a gente estava falando agora há pouco no Whats, né, que seria sobre algumas posturas, né, tipo de bartender que tá iniciando, e às vezes o cara, em vez de focar em aprender mesmo, tipo, acaba tendo algumas atitudes, né, tipo, de se fechar mais e ter aquela imagem de mais, como é que diz? De estrela, né, de estrela, que a gente acaba vendo isso bastante, né? Uma arrogância, né? Uma certa arrogância, às vezes. Eu volto a falar num problema social que a gente tem no Brasil. E isso acontece em todas as profissões. Se a gente chamar a profissão bartender como profissão. Falta de mentorismo. Entendeu? Que seria? Eu acho que ter uma pessoa que tenha um conhecimento, que não vive sobre o ego, para passar o conhecimento de uma forma muito mais carinhosa para as pessoas mais jovens, para uma nova geração. Então, assim, a gente vem crescendo em gerações no Brasil, mas se a gente olhar as gerações antigas dos anos 70 são esquecidas, dos anos 80 são esquecidas, 90, eu acabei de falar do nome Alexandre Varziano para vocês, que eu acho que é desconhecido, que foi um dos caras mais importantes que o Brasil teve e ainda tem, porque o cara está vivo, no interior de São Paulo, sabe? E a gente tem memória curta, entendeu? E mentorismo não tem que ter memória curta. Cara, uma das coisas que eu mais vejo, por exemplo, assim, hoje modificou muito em relação à época que eu comecei a trabalhar, porque a época que eu comecei a trabalhar, você recebia cartazinhos das frases que você tinha que decorar, de como que era, porque não tinha internet. Eu trabalhava na época do bip, que depois veio o celular, que depois eu tinha que ligar para alguém, você tinha que ir no orelhão, tá ligado? Eu tenho 43 anos, então assim, eu tenho essa cara de jovenzinho, novinho, mas, cara, eu sou tiozinho já, tá ligado? Então, assim, é uma forma dinâmica hoje em dia de você adquirir conhecimento, é uma forma, mas ainda eu acho que falta as pessoas realmente que possam te abraçar novas gerações e serem carinhosas, porém muito construtivas em relação às informações. Eu tive a oportunidade de ter Dick Bradshaw como o iniciante da minha profissão mesmo, porém, cara, Spike Marshall foi um dos maiores gurus que eu tive, Gary Regan. Até ele falecer, eu só abri o Guilhotina porque eu conversei com o Gary Regan. Se não fosse o Gary Regan, eu não tinha aberto o Guilhotina, para vocês terem ideia. Porque eu estava a ponto de desistir do Brasil. Eu posso até mandar o print da conversa que a gente conversou. Ele fala numa conversa assim, eu escrevo para ele, falando assim, porra, Gary, eu conheço ele há muito tempo. Conheci ele, tipo, muito tempo. Falava assim para ele, assim, Gary, porra, mano, você já pensou em desistir? Porque assim, mano, eu tô pensando em desistir do Brasil. Eu tinha uma puta oportunidade de ir embora para Singapura e não podia estar assim hoje, mano. Tá ligado? Podia. E aí ele fala o seguinte, cara, eu não sei o que você sente, porque amor e dor cada um sente diferente, mas eu vou te dar um exemplo da minha vida. E ele escreve o seguinte, posso mandar esse print para vocês. Ele fala o seguinte, ele estava cansado, ele saiu da Grã-Bretanha, foi para Nova York, e ele estava cansado de um monte de coisa da indústria na época, também em Nova York, e aí ele fala, vou mudar de emprego. E aí ele vai para uma entrevista, e aí ele senta na última entrevista com o diretor, e aí o diretor fala assim, fala da sua vida. E aí ele começa a falar do que ele já fez, só que com puta tesão. Porque o cara vivia aquilo. E aí o diretor fala assim, que ótimo, maravilhoso a sua experiência, porém o trabalho não é seu. Daí eu falo assim, não, mas por que não, se você acha que eu sou capaz para exercer? Eu falo assim, cara, porque seria um crime eu pedir para você desistir do que você ama. Caraca. Tá ligado? Então, assim, cara, foi por esse motivo, foi por essa resposta que eu abri o Guilhotina, porque eu estava desistindo do Brasil. Então, assim, eu tive pessoas que puderam acrescentar na minha vida, cara, e pessoas que a galera olha e fala assim, cara, são inacessíveis. Não, todo mundo é humano, cara. Tem gente educada e tem gente mal educada, ponto. Tem gente que responde e tem gente que não responde, e tá tudo certo, sabe? Eu lembro em 2007 também um exemplo, eu já era conhecido mundialmente, eu já não vinha para o Brasil, assim,
mundialmente que eu falo, o mercado asiático e o mercado europeu. Nem nos Estados Unidos era conhecido ainda. E aí, tinha um embaixador mundial famosaço na época, que ia dar uma palestra em Barcelona, e eu fui para Barcelona e encalhou de chegar em Barcelona e ele dar palestra. Era um cara que eu não conhecia pessoalmente. E aí eu mandei mensagem para ele no Facebook na época, aquele negócio do Facebook começar a falar quem estava perto, eu escrevi para ele e falei assim, cara, pô, tô em Barcelona, temos pessoas conhecidas assim, porque eu sou carudo, brother, se eu quero conversar com alguém, eu vou lá e pergunto. E se o cara for mal educado, é problema dele, não é meu. E aí, mano, escrevi para ele e falei assim, cara, pô, dá para eu poder ir na sua palestra? Ele só respondeu, ele nem falou nada de olá, oi, o cacete A4. Ele só respondeu assim, não, tá cheio. Caloroso, né? Em 2013, esse cara respondeu para mim em relação ao evento mundial que eu fiz toda a logística. Quando terminou o evento, o cara foi um amor, tipo, eu era o chefe do cara na época. Né? Nem falei nada. Quando terminou o evento, que a gente tava brindando no final do evento, eu falei, porra, lembra disso? Tal, não sei do que, era eu. Mano, o cara olhou pra mim e falou assim, cara, me desculpa, mano. Daí eu falei assim, mas eu aprendi uma puta lição com você aquele dia. Daí ele falou, o quê? Eu falei assim, cara, se um dia eu chegar no nível que esse cara tem hoje no mundo, eu vou ser completamente diferente dele, eu vou ser melhor. Cara, Cara sinistro. Era melhor você ter dado um soco nele. Não, somos amigos até hoje, não, somos amigos até Não hoje. ia A gente doer conversa. tanto o soco, né? Assim, somos amigos até hoje, entendeu? Assim, é aí que tá, não existe o egocentrismo. Não, mas foi uma lição de vida para ele também, né? Tomar uma dessa. De repente precisava, cara. De repente precisava para poder começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Não, total. Então, assim, cara, não é a sua posição, é quem você é. São duas coisas completamente diferentes. E também uma coisa que eu falo muito com o Júnior, não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. Você fala assim, pô, amigo, boa tarde, pô, infelizmente tá cheio, mas vamos tentar em uma próxima e tal. Era totalmente diferente. Então não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. Você fala. E parte do princípio é muito louco, né? Se a gente entrar novamente na base de hospitalidade, cara, a definição é muito simples, né? A definição é assim, é a função de uma grande alma que cuida de todo o universo através de laços de humanidade. Então, se a gente falar que nós trabalhamos, que se 100% dos empregados são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, se você não gosta de pessoas, não sabe tratar com pessoas, você não tem que trabalhar nesse meio. Você não precisa pensar em coquetel, você tem que primeiro pensar em pessoas. Tem que pensar como humano. E aí eu também parto de uma premissa, e é uma premissa minha, que poucas pessoas, elas aqui no Brasil, pelo menos, discordam, que é assim, não adianta você ser um puta profissional fudido e ser um lixo como uma pessoa. Eu acho que para você ser um grande profissional, primeiro você tem que ser uma grande pessoa. O melhor filho, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor isso, o melhor aquilo, o melhor cidadão em sociedade, indiferente do que os outros pensam ou falam de você. Porque, cara, tudo é questão de escolha pessoal e de livre-arbítrio. Ponto. Sabe? Então, assim, todo mundo que trabalha comigo, cara, vou dar um exemplo novamente da minha equipe. Eu não sei se vocês sabem ou não, eu saí do Guilhotina, depois de 3 semanas, toda a minha equipe pediu demissão. Eu ouvi falar sobre. Pediram demissão não é porque eles me seguiram, cara, eu não tenho trabalho para ninguém, tá? A gente tá no meio de uma pandemia. Mas o grande lance é o seguinte, cara, enquanto eles estiveram comigo, eles tinham cursos de humanidade, eles tinham cursos de finanças, eles tinham cursos de improviso, eles tinham cursos de como agir melhor na sociedade, eles tinham cursos de política, coisa que ninguém discute saudavelmente no Brasil. Para eles se tornarem melhores pessoas, eles se posicionarem como melhores cidadãos. E automaticamente, quando você é feliz na sua vida, você leva esse tesão para o trabalho e vice-versa. Porque parte daquele princípio que eu falei lá atrás, se a gente vai fazer um churrasco, eu falo assim, porra, mano, o João, quero que o João, mano, chegue na minha casa, ele gosta de tomar caipirinha, então, ele gosta dessa cachaça, compra essa marca de cachaça. Porra, o Rodrigo gosta desse tipo de carne, então vou lá comprar esse tipo de carne. Daí, o Coca, cara, ele é detalhista pra caralho, então vou limpar o lustre da minha casa, porque se o Coca bater o olho ali, cara, é uma doação que eu tô fazendo para receber vocês, porque no momento que eu abro a porta e recepciono, a primeira coisa que eu faço é dar um sorriso para vocês, certo? Porque todos nós, seres humanos, somos sociáveis, hospitaleiros, e assim vai. Se eu pego isso que chama hospitalidade social e levo para um lado profissional, quantos bartenders que vocês conhecem, não precisa ser do mercado de vocês, mas de fora do mercado de vocês, no mundo,
que leva esse tesão de hospitalidade social para a hospitalidade profissional, que faz a preparação com puta tesão, que ficam pensando no cliente que vai abrir a porta e receber com um sorriso aberto, que está montando a estação, que não chega atrasado, que está super bem vestido, que está super bem... Mano, que seja. Quando eu falo bem vestido, não é que tem que estar de terno e gravata. Para trabalhar de camiseta, de cueca. Tem um bar na França, em Paris, que os caras trabalham de cueca, que é animal, tá ligado? As minas de baby doll é animal, é um puta bar conceituado pra caralho. Então, assim, cara, eu acho que as pessoas precisam, na profissão, elas precisam ainda aprender humanidade pra caralho.